O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o jornalista e editor Luiz Sérgio Santos. O Luiz Sérgio Santos, todo mundo conhece, o professor de comunicação, né, já trabalhou em grandes jornais aqui e hoje ele é um editor de livros. Mas eu queria, Luiz Sérgio, eu queria saber um pouco mais sobre você, Luiz Sérgio Santos. Como foi, quando foi, que tempo você disse, não, eu quero ser, a minha profissão é essa, jornalista. Quando foi que você entrou para essa profissão? Puxa, Jonas, eu me preparei para todas as perguntas, menos para essa pergunta. Mas eu acho que eu tive uma influência muito forte da minha mãe, que cuidou de nos alfabetizar, uma família pobre de 7 irmãos. A gente sempre estudou, nunca perdemos um ano, sempre em escolas públicas. E em Bibiribe, onde eu nasci, eu tive a oportunidade de ter um contato direto com livros, porque aí você faz uma pergunta e, inevitavelmente, eu vou remeter ao tema da nossa entrevista, que era a biblioteca da Ana Facó, em Bibiribe, uma pequena biblioteca, mas muito valiosa, porque tinha livros e lá nós não tínhamos esse acesso. E nessa biblioteca tinha toda a coleção do Monteiro Lobato. Então, eu diria que o meu interesse pelos livros começou por Monteiro Lobato, uma edição capa dura, com gravura dourada e tal. Eu acho que essa coisa me empurrou para o gosto pelas letras. E aqui em Fortaleza, eu fiz uma imersão em tipografia, porque eu estudei na escola do padre Nilson, lá no Mucuripe, padre Zé Nilson, que foi uma figura Eu também fantástica. estudei lá. Foi incrível que pareça. Olha só, eu fiz o ginásio lá. Quem sabe se nós não fomos contemporâneos, né? Certamente fomos contemporâneos, Jonas. E aí você lembra que no padre Nilson, pela manhã, tinha os cursos profissionalizantes. Exatamente. Tinha Escola mecânica, padre Zé Nilson. Tipografia, artes gráficas, mecânica, tipografia, elétrica e madeira. Eram 4 cursos profissionais. Nós passávamos pelos 4 cursos, chegamos a fazer em metal, aquelas pá de colher lixo, madeira, idem, fizemos objeto. Mas o que me tocou lá foi a tipografia, porque ele tinha uma pequena impressora de tração manual e tinha as caixas alta e baixa que remetia diretamente para o Gutenberg. Então, essa coisa para mim foi definitiva. Eu acho que essa imersão na pequena gráfica do Padre Nilson, na escola onde nós estudamos... E eu morei lá, naquela rua. Não, eu morei na Coronel Manuel Jesuíno. 302 eu morei. Puxa vida, então nós vamos ter que conversar depois do programa para pesquisar nossas grandes fontes de convergência. Com certeza. Né? Então foi muito importante aí. E do Colégio do Padre Nilson, Jonas, eu fiz vestibular para a universidade, então eu saí do Colégio do Padre para o curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará. E já nesse momento eu comecei a trabalhar na gráfica do Luiz Esteves, a Tiprogresso, com quem aprendi demais sobre disciplina, mais sobre processos de produção. Então, a minha formação é um pouco heterodoxa, porque eu passei pelas oficinas até chegar à redação. Eu acho que eu fiz um percurso meio diferenciado das pessoas. E aí, do curso para as redações, foi um passo muito rápido. Mas essa decisão, para responder a tua pergunta, eu acho que veio desse caminho, que não foi um caminho planejado, foi todo acidental, mas consolidou esse meu gosto pela produção, pela manufatura e também pelo conteúdo. Aí foi por isso que você também começou a editar livros. Muitos anos depois, quer dizer, já na minha maturidade, é que a gente começou uma experiência com editora, com editoração, com produção gráfica, com acabamento, distribuição, com essa coisa maluca
que infelizmente no Brasil privilegia basicamente o Sudeste, porque os canais de distribuição estão todos no Sudeste, e aí o livro você produz, mas os canais de distribuição são muito complicados no Brasil. Porque você concorre com gigantes. Ah, sem dúvida, e não existe tratamento diferenciado, quer dizer, e para a pequena editora, a cota, a participação do ponto de venda é draconiana. A participação, como nós não temos margem de manobra, nem temos volume, quer dizer, uma pequena editora vai trabalhar com 10 títulos, 20 títulos, enquanto uma grande editora trabalha com uma escala de 500 títulos. Então, eles têm muito mais margem, e tá com best-seller, com uma série de variáveis que acabam privilegiando só um polo emissor, que é um problema no Brasil extremamente grave. E como é que você faz para você decidir, por exemplo, publicar uma obra de um autor, de uma figura cearense? Como foi que você seguiu? A primeira preocupação nossa como editor foi criar um portfólio, porque quando a gente começou não tinha o que mostrar. Então nós editamos algumas obras, chegamos a fazer uma edição bela, que eu gostei muito, foi uma experiência boa, de Iracema, do José de Alencar, que é um livro de domínio público. Editamos alguns autores cearenses que nos procuraram, Gilmar de Carvalho, por exemplo, nós temos uns 4 títulos do Gilmar, um sobre propaganda, 3 sobre Patativa, do Assaré, um deles é uma antologia do Patativa, e vários outros autores que realmente são todos cearenses, que alguns deles, não o Gilmar, que é uma estrela nacional, mas muitos não teriam chance de publicar numa editora do porte de Rio, São Paulo. De qualquer modo, não é uma coisa meio árdua, é uma coisa meio de você ter uma carga emocional muito grande, de passionalidade muito grande, porque não é uma atividade que dá um retorno, né? Nós tentamos alguma experiência via lei Rouanet, fizemos 1, 2 ou 3 experiências, mas também aí tem o outro processo de captação, etc., que já é um outro desafio. Quer dizer que você trabalhar com cultura sempre é um desafio. É um grande desafio, porque não existe uma política pública diferenciada. Não existe tratamento diferenciado para os desiguais. Então, como é que você vai competir com as grandes editoras que têm já todo um alinhamento com o distribuidor? Então, realmente é um grande desafio. E você percebe que hoje, no Brasil, as nossas livrarias regionais estão todas desaparecendo, porque também não conseguem competir com as grandes redes. Exatamente. Eu fiquei admirado quando foi o lançamento daquele livro de Dan Brown, O Inferno, esse último livro dele. Ele convidou jornalistas para uma reunião lá, não sei aonde, em um país do mundo, né? Aí, no mundo inteiro. Quer dizer, é uma concorrência muito desigual para o nosso escritor local, né? Total. Que deseja... E o livro hoje, quer dizer, alguns autores são estrelas, você citar um aí que é estrela, então eles trabalham muito marketing também, né? E aí já tem toda uma estratégia de marketing extremamente agressiva, que passa por alinhamento com grandes redes de televisão, grandes revistas, etc, etc. Rapaz, eu queria saber a sua história com o Rui Facó. Eu me lembrei da biblioteca, né? E como é que foi o seu contato, né, com a história de Rui Facó? E vamos falar um pouco sobre Rui Facó, quem era esse cidadão brasileiro, nordestino e de Beberibe, né? Pois é, de Beberibe. E essa biblioteca que eu me refiro era a biblioteca que tinha as obras do Rui Facó. O Rui Facó escreveu, em 1960, um livro chamado Brasil, século XX. E eu vi lá as várias edições do livro, porque esse livro foi traduzido para várias línguas, foi publicado na Europa, foi edições em espanhol, em iugoslavo, se é que existe essa língua, mas uma língua daquela região, em russo. E era um livro que fazia um diagnóstico do Brasil, do processo de formação política do Brasil. E depois, também lá, eu tive contato com o grande livro do Rui, que é o Cangaceiros e Fanáticos, onde ele é um ensaio muito gostoso de ler, bem escrito e extremamente original, onde ele reposiciona alguns fenômenos regionais do Nordeste, dando uma conotação mais política e de domínio, de domínio da propriedade, etc. Então foi a partir daí.
que eu comecei a me interessar, e o projeto ele foi ganhando forma, mas demorou uns 13 anos para sair o livro. Quer dizer, da minha primeira entrevista até o livro ficar pronto foi muito tempo, até porque é muito difícil juntar os pedaços sobre o Rui, porque ele morreu em 63, né? Ele morreu em março de 63. Quer dizer, quase um ano antes do golpe de 64, e ele era ideólogo do PCB, do Partido Comunista. Mas para juntar os pedaços foi muito complicado. Então eu tive que ter ajuda de muita gente. Tive a ajuda do Inácio Almeida, que é jornalista cearense lá em Brasília, que me indicou algumas fontes. O Armênio Guedes, que foi contemporâneo do Rui Facó, que ainda está vivo, vai completar 100 anos agora, que também era do PCB, que me ajudou bastante, e ele próprio é fonte do livro. Quer dizer, então foi um processo lento. O Armênio está em São Paulo, outro está em Brasília, outro está em Belo Horizonte, e o acervo do jornal onde o Rui produziu mais e publicou mais, que é Novos Rumos, está na Biblioteca Nacional. Então tivemos que também ir para a Biblioteca Nacional fazer essa pesquisa. Então foi um trabalho lento, e eu fazia isso durante, digamos, nas minhas horas vagas, né? Porque o dia a dia acaba engolindo a gente. Mas foi bom, foi uma experiência muito legal. Aí, e o livro foi lançado agora recentemente? Foi lançado agora em março. E tem distribuição nacional? Pois é, esse livro, ele foi lançado numa parceria com o INESP, que é o Instituto da Assembleia Legislativa, hoje presidido pelo deputado Hilário Marques, e nesse sentido ele não pode ser comercializado. Ele é um livro que está sendo distribuído gratuitamente na rede de bibliotecas do Ceará e para algumas bibliotecas nacionais, e também está sendo enviado para algumas pessoas. Mas ele não pode, essa edição não pode ser comercializada. Mas é uma edição e para um público específico, né? Sem dúvida, porque eu acho que a área de interesse do Rui, a despeito do tema que ele trata, mas a área de interesse dele é uma área muito restrita, não é um livro de massa, ele não se propõe a ser um best-seller, porque realmente não tem... o interesse do Rui é muito mais na área acadêmica, principalmente na área acadêmica do Sudeste. Agora, a UFRJ, no ano passado, lançou mais uma edição de Cangaceiros e Fanáticos, com um novo prefácio. Então, tem muito interesse sobre o Rui fora do Ceará. E quem era Rui Facó, na realidade? Pois a história dele é incrível, porque ele vem de uma família de Bibiribe, com muitos irmãos, e o pai do Rui, o Gustavo, ele acabou investindo na formação do Rui, tanto que foi o único irmão que se graduou e tal. E, de certo modo, o Rui Facó, eu tento demonstrar essa tese no livro, ele se inspirou muito num tio, que era o Américo Facó, que era poeta, jornalista, que escrevia no Jornal do Ceará nos anos 1923, 24, e o Jornal do Ceará fazia oposição ao governo Accioli, e num desses artigos o Américo acabou sendo escorraçado pela polícia política do Accioli, foi para o Rio de Janeiro. Então, de certo modo, o Rui reconstruiu esse caminho. Mas ele veio para Fortaleza, adolescente aos 17 anos, estudar Direito, aqui no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, que era no centro de Fortaleza, onde funcionou a Secretaria de Segurança, na Praça dos Voluntários, se não me engano. Né? E cursou o segundo semestre e foi para Salvador. Eu não consigo demonstrar no livro por que ele foi para Salvador. Eu não consigo. Mas aqui ele já militava no Partido Comunista. Em Salvador ele passa a militar, ele está lá em 1930. Mas em Salvador, naquele momento, com o Estado Novo, o interventor, Juraci Magalhães, tinha como secretário da Segurança um tio do Rui, que era irmão da Antonieta, e irmão do general Edgar Facó, que também era tio do Rui, que era o João Facó. E com o Estado Novo, ele é preso em Salvador, porque já era militante no curso de Direito. E na engenharia tinha um cidadão chamado Carlos Marighella, que também era do partido, e eles faziam parte do mesmo grupo, mas eram as células, e todos estavam na clandestinidade.
E o Rui acaba, o João Facó, que era secretário, acaba soltando o comunista, que era o sobrinho, e em seguida, logo depois, o Rui vai para o Rio de Janeiro. Mas em Salvador, ele conhece o Armênio Guedes, que é baiano, da Chapada Diamantina. O pai do Armênio tinha recursos, porque estava na mineração de diamantes na Chapada. E a irmã do Rui, que era a Júlia Guedes, acabou casando... a irmã do Armênio, a Júlia, acabou casando com o Rui. Então, eles passaram a constituir um núcleo não só político, mas também familiar. E eles vão... O Rui vai para o Rio de Janeiro, aí agora totalmente alinhado ao PCB, trabalhando nos jornais do partido. E que o acidente nos Andes, que acidente foi esse? Pois é, em 63, ele estava com 49 anos, ia completar 50 anos, e ele faz uma viagem pela América Latina, porque em 63 nós estávamos no auge da Guerra Fria. E a América Latina vivia um grande momento em termos de utópicos, porque o Fidel Castro tomou a ilha e aí começou a contaminar em termos ideológicos os países do Cone Sul. Então, existia todo um movimento puxado pela realização dessa utopia. De salvar a humanidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e aí os Estados Unidos começaram a se preocupar bastante em bloquear essa expansão doutrinária do comunismo transformada em realidade, quer dizer, sai da esfera da utopia para uma coisa real na América Latina a partir de Cuba. E o Rui viaja pela América Latina fazendo uma série de reportagens sobre vai para a Argentina, vai para a Bolívia, vai para o Chile e tal. E aí tem esse acidente em março. O avião onde ele viajava foi destruído num acidente e ele morre. E nesse avião, que era um avião do Lloyd boliviano, que era uma subsidiária da Air France, estavam também vários cubanos, e alguns também faziam parte da estrutura de poder em Cuba. E por que você começa o livro pelo acidente dos Andes? Eu começo pelo acidente. Antes do começo, inclusive, né? Exatamente. Antes do começo. Eu começo o livro, a minha preocupação foi relatar o acidente. Porque há muita controvérsia em relação ao acidente. Quer dizer, há muita controvérsia. E eu quis dar o meu objetivo aí foi dar uma coisa de thriller, começar com ação, para depois resgatar toda a formação dele, a passagem dele para Moscou, no partido e a produção. Eu termino com a produção intelectual dele, a produção dos livros Brasil Século XX, Cangaceiros e Fanáticos, e faço uma projeção de para onde ele teria ido. Se ele teria ido para a luta armada, como muitos contemporâneos dele foram, se ele teria ido para uma linha mais gramsciana, de argumentação, de usar o conhecimento, a palavra, como estratégia de emancipação do homem. E como foi a vida rural dele? Porque em Cangaceiros e Fanáticos a gente sente que ele tem um conhecimento muito grande da vida rural, né? Como repórter, né? Como repórter, ele cobriu eventos das ligas camponesas, ele fez muitas reportagens in loco, mas a questão agrária é um dos grandes objetos do Rui Facó. Ele tem dezenas de escritos sobre a questão agrária e ele via na resolução do problema agrário uma estratégia de resolver os problemas estruturais do Brasil. Por isso que eles apostaram tanto no Jango, que sinalizou nessa linha também. Então, a questão agrária foi o grande motor dele, né? Tanto que em Cangaceiros e Fanáticos, a questão agrária ela pontua toda a narrativa. Isso. Tanto na parte do Lampião, quanto na parte do messianismo. Mas o grande fio condutor da narrativa é a questão agrária. Então, ele se movia muito por isso, porque ele via nesse problema a raiz das desigualdades estruturais no Brasil, desde as capitanias hereditárias. Então, e quando ele disse somos todos comunistas?
Não, na verdade, essa afirmação é mais do autor do que do próprio Rui, porque em Salvador, né, quando eles estão no curso na Universidade da Bahia, que depois virou a Universidade Federal da Bahia, é que eclode esse sentimento corporativo de ver na utopia comunista uma grande saída para o Brasil. Então, esses somos todos comunistas é uma apropriação que a gente faz até de alguma coisa da Zélia Gattai, já que o Jorge Amado também era do grupo, era contemporâneo dele, viajaram junto para a Tchecoslováquia, para Praga, depois para Moscou, o Graciliano também, que todos eram do partido, eram comunistas de carteirinha. Depois que o Khrushchev faz a revisão do Stalin, que o cristal quebra e aí pedaço de cristal para todo lado. E quando a gente diz comunista de carteirinha, porque tinha uma carteira mesmo? Tinha carteirinha, comunista de carteirinha tinha a carteira do partido, o partido emitia a carteira. Né? Tanto que muito interessante, né? Um dos ícones que se usa muito do Marighella é publicar a carteira do Marighella. Existiam solenidades de entrega da carteira. Tem até aí no livro uma foto onde tem uma dessas solenidades de entrega da carteira do partido. Aí ele entrou aqui no 4º capítulo, você fala da imersão na doutrina do comunismo, né? Ele como os grandes ideólogos do partido, eles faziam um estágio em Moscou. Né? Quer dizer, muitos foram para Moscou fazer aquele treinamento. E aí tem um capítulo no livro que eu explico como era esse treinamento, porque eu tive a felicidade de entrevistar, olha só, de conversar e gravar uma conversa com o contemporâneo do Rui em Moscou, que foi a parte mais difícil para mim resgatar essa história. Então ele relata o que eles faziam lá, o que eles estudavam, né, quais são as disciplinas, quais eram as atividades práticas dele lá. Então, essa imersão quando o cidadão voltava para cá, ele voltava totalmente, digamos, contaminado, isso não vai nem um juízo de valor, pelas ideias estruturantes da doutrina. Perfeito. E os camaradas dos Novos Rumos, que camaradas são esses? Os Novos Rumos, eu acho que esse jornal, que a última edição do Novos Rumos terminou no dia 1º de abril de 64, quer dizer, o primeiro dia da Revolução, uma das ações da Revolução foi destruir a redação do Novos Rumos, e o jornal acabou, todo mundo entrou na clandestinidade. Mas era uma escola de jornalismo. Era uma escola de jornalismo, era uma grande escola. O Novos Rumos ganhou um capítulo especial, né, nesse livro, porque era um jornal muito bem feito, graficamente bem feito, e era um jornal, obviamente, que era alinhado ao partido, mas tinha muita informação também. Quer dizer, ele não só doutrinava, mas ele informava e ele defendia as grandes bandeiras do partido. E as grandes bandeiras que o Novos Rumos defendia era a reforma agrária, mas fazia campanha contra o imperialismo, era muito forte o imperialismo americano, contra os trustes americanos que chegavam aqui. Então era um jornal bem interessante. E formou muita gente, quer dizer, tem um elenco de pessoas que passou pelo Novos Rumos. Um deles foi o Zé Mário Gazaneu, que chegou a trabalhar na Globo. Eu entrevistei o Zé Mário Gazaneu no IBGE, né, no Rio de Janeiro. Ele era diretor de comunicação do IBGE. Mas tem uma história interessante que eu não sabia, que o Hélio Gaspari, que é um grande jornalista brasileiro, com certeza, ele começou aos 17 anos no Novos Rumos, e o tutor dele, quer dizer, quem acompanhava ele era o Rui Facó. Então, Ele fez depoimento para você? Fez depoimento. Eu consegui conversar com o Hélio Gaspari, porque ele não dá entrevista. Pronto. Ele não dá entrevista. Ele conversa, mas não dá entrevista. Não, ele não dá entrevista. Então, eu disse, porra, como é que eu vou falar com o Gaspari se ele não dá entrevista? Aí tive que criar uma rede de relacionamento. Então, dentro de uma rede de relacionamento, foi marcada a entrevista com ele por telefone. Por telefone. Então, eu conversei com ele por telefone. E aí eu conversei com ele o tempo que eu quis, por telefone, fiz as perguntas. Eu relato isso aí detalhadamente. Ele me ajudou muito a reconstituir o estilo do Rui Facó como pessoa dentro da redação do Novos Rumos. E ele só falou porque era Rui Facó. Que eu acho que ele tem esse sentimento de gratidão
com o Rui. Né? Então, mas a convivência não foi aí por 2 anos e meio, porque o Rui morreu muito jovem. E uma coisa curiosa, Jonas, é que quando o Rui morreu, Cangaceiros e Fanáticos não havia sido lançado. Então o lançamento foi póstumo, porque quando o Rui viajou, ele revisou as últimas provas de Cangaceiros e Fanáticos, que foi para a gráfica, e na volta do Rui seria o lançamento, que não aconteceu com a presença dele, mas aconteceu na Livraria São José. E o curioso é que o Prestes autografou o livro em homenagem ao Rui. Quer dizer, as pessoas que foram para o lançamento receberam o autógrafo do Prestes. Luiz Sérgio, como é que está a profissão de jornalista hoje? Hoje, a gente vai encontrar e vai ver grandes jornalistas nascendo agora, se transformando em esses grandes jornalistas que passaram pela nossa geração? Jonas, eu sinceramente, eu acho que nós estamos vivendo uma transição que qualquer diagnóstico vai cometer muitos equívocos, porque o perfil da profissão mudou totalmente. Quer dizer, o fenômeno da internet, quando eu comecei em redação, você não tinha esse fenômeno de internet, Google não existia, quer dizer, as nossas apurações eram todas direto ao ponto, com fontes primárias. E se eu dissesse que a máquina de escrever ia sair da redação, a gente era lixado, né? Sem dúvida. Ninguém jamais esperava que a máquina de escrever saísse de lá. Inimaginável, inimaginável. Então o perfil mudou muito. Hoje eu vejo esses jovens que estudam jornalismo, eu converso com eles nas primeiras semanas de aula, e muitos deles querem ir para assessoria de imprensa, querem ir para audiovisual, porque na nossa época de formação a gente focava redação e prioritariamente redação de jornal, porque também as opções eram muito poucas. E lia muito, eu vi uma pesquisa da USP dizendo que o curso de comunicação, os estudantes lá da USP liam 4 livros por ano, fora os livros obrigatórios, né? O que é um absurdo completo, a quantidade de livros que a gente lia. Né? Sem dúvida. A gente lia também por hábito de leitura, né? Porque existia o hábito de leitura. Hoje o hábito de leitura está em xeque, porque essas novas mídias distribuem aqueles flashes e acabam alimentando a leitura, satisfazendo, e não tem um conteúdo de consistência. Eu me lembro de Humberto Eco, né, o autor de O Homem da Rosa, que diz que hoje o que a internet faz em um dia, né, é comparado a um século das grandes enciclopédias. Né? Sem dúvida. E que está lá à disposição, né? Que ninguém sabe quem escreve o quê. É fenomenal, Tem esse fenômeno aí do Wikipédia, né, que é essa enciclopédia que tem que ser vista com muito cuidado, porque qualquer pessoa pode publicar também, pode publicar barbaridades, né? E alguém pode até acreditar. E alguém pode acreditar que isso é uma coisa que tem acontecido, né? Você publicar, por exemplo, eu estava ouvindo aí num debate, Clarice Lispector é uma das que mais publica no Facebook, coisas que ela nunca escreveu, que as pessoas... Se for só a Clarice Lispector, eu tenho visto coisas de Albert Einstein, né? De Isaac Newton, eu tenho visto coisas extraordinárias desses homens que jamais teriam escrito o negócio daquele. Sem dúvida. A turma faz isso. Mas, por incrível que pareça, o nosso tempo está chegando ao fim. Poxa já. vida. Daí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse livro, o que a gente faz, como é as bibliotecas, como é que faz para chegar. Pois nós estamos, já está em gestação a segunda edição do livro, porque a primeira edição, tecnicamente, ela está esgotada por essas restrições de comercialização, a distribuição em rede de bibliotecas. Então, nós estamos pensando numa segunda edição. Essa segunda edição vai ter algumas atualizações. Mas você tem algum e-mail, alguma coisa que alguém quisesse ou solicitasse, ou quem é que existem pode 2 entregar? canais. Um canal é no Inesp, que funciona no 2º andar do anexo da Assembleia, no edifício César Caos. E o meu e-mail, onde eu me comunico com o mundo exterior, é o DF, D de dado, F de Fortaleza, @fortalnet.com.br. Pronto. Fortalnet com F de Fortaleza, que é o meu provedor, o provedor onde eu armazeno as minhas coisas. É onde você está no universo, né? É ele que me conecta com o resto da rede. Ok, eu agradeço muitíssimo aqui o Luiz Sérgio Santos, né, nosso colega,
aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Este programa também, e tem um portal na nossa página, e que é www.fgf.edu.br, onde você pode encontrar este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.